Mas graças a Deus pelo dia de hoje, graças a Deus pela oportunidade de estar aqui. E nós vamos refletir um pouco sobre o poder do hábito. Tenho atendido muitas pessoas e visto que os hábitos influenciam muito e, na verdade, em alguns momentos até nos dirigem sem a gente perceber. Essa questão de obra, por exemplo, algumas coisas eu já vi que eu não quero adquirir o hábito. Uma vez eu inventei de fazer um armário e foi tão difícil que eu louvo a Deus pela vida dos marceneiros e nunca mais eu quero pôr a mão nisso. Algumas outras coisas a gente aprende e quando a gente vai fazendo com muito tempo, adquire o hábito e a gente faz automaticamente. Dirigir, por exemplo. Você começa a dirigir aquela coisa. Que horas que eu tenho que apertar a embreagem, que horas que eu passo a segunda, que eu passo a terceira. E aí você fica pensando. Daqui a pouco você entra no carro e dirige e isso sai automaticamente. É o poder do hábito. Na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, isso também vale. É sobre isso que eu quero conversar um pouco aqui com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 7. Lucas 7, a partir do verso 38. Desculpa, 36. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Estou rindo aqui, o pastor Rubens pegou aqui o nosso amiguinho aqui no laço para orar, né? Eu lembrei de um pastor, amigo meu, que foi uma dessa, né? Aqui a gente, todas as oportunidades, a gente pensa antes, né? Conversa com a pessoa antes, e um dia desse o pastor chamou, eu queria dar oportunidade aqui para o meu filho ler um texto. Aí o menino foi lá, puf, abriu a Bíblia e caiu em Cantares, né? Beije-me com os beijos da sua boca. Aí ele falou assim, irmãos, todo mundo já entendeu, né? Eu agradeço a oportunidade. Fechou a Bíblia e saiu. E tem que tomar cuidado. Todos acharam? Lucas 7, 36, diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse consigo mesmo, ele pensou, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida dos 2. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse? Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher,
A sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Pode passar, Rubem, por favor. Irmãos, já pararam para pensar por que os idosos tendem a ser mais rígidos na sua forma de ser? Já pararam para pensar por que é alto o percentual de recaída de dependentes químicos quando eles voltam para o contexto anterior? O cara fica 9 meses numa clínica de recuperação sem usar drogas. Aí ele volta para o contexto anterior. E aí tem recaída. Por quê? Isso é um dado. Por que isso acontece? Porque o percentual de divórcio no segundo casamento é maior ainda do que no primeiro. Nós temos um índice alto até de divórcio no Brasil. Em algumas cidades o índice de divórcio está batendo recordes. Mas o índice de divórcio no segundo casamento é ainda maior do que o índice de divórcio no primeiro. Ou seja, as pessoas que se casam de novo têm uma chance maior de se divorciar do que aquelas que estão no primeiro casamento. São dados. Por que isso acontece? A resposta está no poder do hábito. O que é um hábito? O hábito tem a deixa é o sinal que desperta aquele hábito. E aqui eu já estou falando num aspecto de neurociências. O hábito ele é despertado por uma deixa. Por exemplo, o usuário de droga ele tem a deixa, que é alguma coisa que foi condicionada, que faz com que o corpo dele o leve automaticamente para o uso da droga. E quando ele usa, isso tem uma recompensa que reforça aquela deixa. Isso pode ser uma palavra, isso pode ser uma sensação interna, isso pode ser alguma circunstância, algum ambiente, alguma coisa assim. Mas, eu estou falando aqui de dependência química, mas os hábitos, eles percorrem tudo na nossa vida. Nós temos hábitos de pensamentos, hábitos emocionais e hábitos comportamentais. Todo mundo aqui tem programado no seu cérebro uma forma de agir em determinadas situações. Uma forma de pensar e uma forma de agir. E uma forma de sentir. Então, isso é um hábito. Em regra, por que as pessoas mais idosas são mais rígidas na sua forma de ser? Porque elas vêm fazendo as mesmas coisas há 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Então, é muito mais difícil você mudar um hábito que foi praticado durante 90 anos do que um hábito que foi praticado durante 6, 7 anos, porque ele se tornou muito mais forte. E uma criança até 12 anos é muito mais maleável, é muito mais fácil de se ensinar. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela ficar velha, não se desviará dele. Por quê? Nós estamos falando de hábitos. Em relação ao divórcio, as pessoas separam no primeiro casamento e elas saem com a ilusão de que o problema é o cônjuge. E não faz uma reflexão do porquê que o casamento acabou. E aí elas vão e casam de novo. Elas acham que o problema é trocar de esposa, trocar de marido. Só que ela continua pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito. E aí o segundo casamento dá em divórcio. Por quê? Ela, além disso tudo, além de repetir os mesmos hábitos, porque não houve uma reflexão sobre o fim do primeiro casamento, ela ainda está com o pavio mais curto. Já sofreu no primeiro, aí ela vem fazendo as mesmas coisas no segundo, só que com o pavio mais curto. Se ela teve mais paciência no passado, agora ela já não tem mais. E aí o divórcio no segundo casamento tem uma incidência muito maior. No terceiro, mais ainda, e assim vai. E os dependentes químicos? Tira ele do contexto, coloca em outro contexto, ele vai se tratando, ele para de usar a droga. Ele volta para o mesmo contexto que estava antes, então aí ele costuma voltar a usar. Por isso que a mudança para quem passa por uma dependência química tem que ser tão grande que quando ele sair do tratamento, ele não pode voltar para o mesmo contexto, para a mesma situação. Por causa das deixas. O que é a deixa? Aquilo que desperta o desejo de fazer o uso.
Então, esse padrão deixa o estímulo, a rotina, a recompensa, se repete em tudo na nossa vida, com pensamentos, com sentimentos e com comportamentos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Vamos analisar aqui esse texto. Qual era a rotina de pensamentos, emoções e comportamentos de cada personagem aqui? Personagens aqui nessa história: Jesus, temos aqui o Simão, fariseu, temos a mulher pecadora e temos os outros à mesa. Jesus é o homem perfeito, então, naturalmente, que a sua forma de pensar, de sentir e de agir eram perfeitas. Jesus tinha o hábito de, quando se colocava diante de outro ser humano, buscar compreender aquele ser humano. Não julgar pela aparência. Ele buscava compreender o que tinha lá dentro. Perceba que Jesus aqui, ele analisa o Simão, fariseu, tentando buscar as razões de dentro do coração dele. E mesmo ele estando fazendo as coisas erradas, Jesus traz uma lição fortíssima para ele. Porque Jesus ensina Simão de uma forma profunda, colocando ele no lugar dos personagens numa metáfora, numa parábola, para que ele chegasse a uma conclusão. Jesus não olha para o Simão aqui e simplesmente o acusa. Não. Jesus o confronta com amor, esperando que ele realmente pudesse mudar de atitude. Jesus olha para aquela mulher pecadora, e quando aqui está escrito pecadora, possivelmente era uma adúltera, uma prostituta. Jesus olha para ela buscando o que tinha no mais profundo dela. Jesus não fica olhando se ela realmente era prostituta ou não. Jesus olha a atitude dela naquela hora. A atitude de uma mulher arrependida, de uma mulher que quer mudar de vida. E Jesus valoriza mais o que ela tem de bom do que o que ela tinha de ruim. O hábito de Jesus é esse: olhar para um ser humano com amor, olhar para um ser humano com respeito, reprovar atitudes, sim, mas sempre valorizando a pessoa. Jesus tem esse hábito, e ele pratica isso aqui. Agora vamos pensar no Simão fariseu. Ele era alguém letrado, alguém culto, alguém da mais alta classe social naquela época. Ele faz um convite para Jesus. Mas as intenções no coração dele eram intenções ruins. Dá para a gente perceber isso conhecendo um pouco da cultura. Veja bem, na cultura daquela época, quando alguém recebia uma visita na sua casa, era de praxe. Oferecia uma vasilha com água para que aquela pessoa lavasse os seus pés. Por que aquilo era da cultura? Naquela época, as pessoas andavam com sandálias e andavam a pé. Então, chegavam com o pé cheio de poeira ou com o pé cheio de barro. E eles iam à mesa para comer. Então, essa pessoa tinha que lavar suas mãos e tinha que lavar os seus pés. Isso você fazia com qualquer pessoa comum. Os mais ricos tinham servos. Então, quando chegava a visita, ele pedia que os servos lavassem os pés das suas visitas. E quando você recebia alguém que era uma autoridade maior do que você, aí você não deixava ele lavar os seus pés e nem mandava o servo. Você ia lá e lavava os pés dessa pessoa. Então, se o Simão fariseu já reconhecesse Jesus como Senhor, já reconhecesse Jesus como mestre, o próprio Simão fariseu tinha que chegar lá e lavar os pés de Jesus. E ele não o fez. Se o Simão reconhecesse Jesus como mestre, quando o mestre chegasse, ele daria um beijo, o ósculo santo, no rosto de Jesus, que era o que os discípulos faziam com seus mestres. Tanto que Judas, quando vai trair Jesus, ele diz para os soldados, falou: olha, eu vou chegar no mestre e eu vou saudar o mestre. E Jesus sauda como? Sauda com um beijo. É o que os discípulos faziam com o mestre. Simão não fez. Então Simão, na sua rotina de pensamentos, ele se achava um camarada autossuficiente, porque ele era fariseu. Ele se achava mais do que as pessoas, e aqui ele se achava mais do que Jesus, porque ele nem sequer deu o tratamento devido a um hóspede comum a Jesus. Nem uma vasilha com água ele ofereceu.
Nem isso ele fez. Então nós temos aqui alguém que na sua rotina de pensamentos, e aqui revela um pouco disso, pensava o seguinte: esse Jesus que está andando por aí, muitos estão tratando como mestre, eu vou chamar ele na minha casa e eu vou tratar ele como um ninguém. E eu vou confrontar esse Jesus aqui na minha casa para mostrar que ele não é nada. Para mostrar que eu sei das coisas e ele não sabe de nada. Para mostrar que eu tenho posição nessa sociedade e ele não tem posição nenhuma. Muito possivelmente as intenções no coração do Simão, fariseu, eram intenções péssimas em relação a Jesus. E olha como ele sente as coisas. Quando essa mulher começa a lavar os pés de Jesus, o Simão se sente incomodado. Possivelmente porque ele deva ter pensado que aquela mulher não era digna nem de tocar neles. Ele se achava mais, ele se sentia mais do que aquela mulher. Ele se sentia mais do que Jesus. Possivelmente ele tenha se incomodado que aquela mulher, se fosse lavar os pés de alguém, tinha que ser os pés dele e não de Jesus. Se aquela mulher fosse se prostrar diante de alguém, que fosse diante dele e não de Jesus. E olha a rotina de comportamentos desse Simão. Um camarada que chama as pessoas na casa dele para humilhar. Um camarada que chama as pessoas na casa dele para tratar mal. Um camarada que se acha autossuficiente e que não precisava de Jesus. E essa mulher? Vamos pensar nessa mulher pecadora. A rotina de vida dela. Não sabemos por qual razão, mas possivelmente ela se oferecia nas ruas, se deitava com qualquer homem que pagasse pelo trabalho dela, de prostituta, e ela fazia isso um dia após o outro. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma prostituta, não sei se alguém aqui já teve. Uma vez com um primo meu, a gente foi evangelizar e paramos lá onde estavam as prostitutas. Aí a gente perguntou para ela: mas por que você está nessa vida? Aí ela falou: vou responder muito rápido porque vocês estão me atrapalhando. Vocês estão tomando meu tempo. Estou aqui porque eu não tive outra oportunidade, porque eu preciso manter minha família e tal. Começou a dizer as justificativas dela, e nós falamos: mas e se você entregar a sua vida para Jesus hoje, Ele transformar a sua realidade, Ele vai te dar provisão e tal? Aí ela falou: posso pensar nisso outra hora, agora eu estou no meu horário de trabalho. E vaza daqui. E a gente vazou. Adolescente, né? Evangelizando ali. E agora pense nessa rotina dessa mulher. Ela deu a entender para nós naquele dia que ela não gostava dessa vida. Ela deu a entender para nós naquele dia que ela não se sentia bem em estar nessa posição e que estava por necessidade. Essa mulher aqui devia se sentir, a cada vez que se deitasse com algum homem, devia se sentir um lixo, um objeto usada. Uma pessoa sem valor. Talvez ela pensasse assim: um dia eu quero ter uma oportunidade de fazer diferente. Mas até esse momento, ela não tinha tomado uma decisão de mudar os seus hábitos. Até que ela se encontra com Jesus. E ela decide: eu já passei tanta vergonha nessa vida. Vergonha para mim, eu já estou acostumado. Agora eu vou passar vergonha de uma forma diferente. Eu vou demonstrar o meu arrependimento. Eu vou reconhecer Jesus como meu Senhor. E eu vou mudar essa vida. Hoje isso acaba. Se eu passo vergonha hoje, vai ser para colocar fim nessa minha vida, nesses meus hábitos que eu não quero mais ter. Então ela entra numa casa que ela não foi convidada. Ela é mal recebida, muito possivelmente, mas ela vai direto aos pés de Jesus, se prostra aos pés dele e começa a chorar. E lava os pés de Jesus com perfume. De repente, um perfume que ela conseguiu com dinheiro até da prostituição. Mas ela vai, se prostra aos pés de Jesus, lava os pés dele. Com perfume, enxuga com seus cabelos, com as suas lágrimas. E então ali ela muda uma rotina na vida dela.
Era uma rotina de uma vida sem Deus para uma rotina de uma vida com Deus. E talvez a deixa para ela tenha sido: estou sentindo vergonha nesse momento, mas eu vou fazer agora o que é certo. Vou enfrentar esse desafio. Então ela vai e se prostra aos pés do Senhor. E os outros que estavam vendo lá começam a pensar: quem é esse Jesus que perdoa até pecados? Talvez eles tenham comparado ali a conduta do Simão com a conduta de Jesus e tenham pensado: realmente Jesus se porta como um verdadeiro mestre. Realmente esse Jesus é diferente. Realmente esse Jesus tem amor no coração. Isso mostra, irmãos, que nós somos responsáveis pelas mudanças de hábito na nossa vida com a ajuda de Deus. Aquela mulher assumiu uma posição de mudar o hábito da vida dela e ela procurou Jesus. Se nós temos alguns hábitos da nossa vida que desagradam a Deus, nós temos que tomar a decisão e pedir forças ao Senhor para que nós operemos essas mudanças. Uma mudança de hábito na sua vida ninguém pode fazer. Ninguém. Só o Senhor e você. Amém? Vamos passar, vamos adiante. Eu quero falar aqui de rotinas de pensamento. O que são rotinas de pensamento? Como você pensa rotineiramente. Quando você acorda, o que você pensa? Quando você vai ao trabalho, o que você pensa? Quando você tem um problema, o que você pensa? Quais pensamentos vêm à sua mente? Isso é rotina de pensamentos. As rotinas de pensamentos são muito importantes na nossa vida porque os pensamentos startam sentimentos, startam linguagem, startam comportamentos. Como você tem pensado? O que você tem pensado? Que tipo de coisa você tem colocado diante dos seus olhos que influencia o seu pensamento? O que você lê, o que você assiste, ou o que você ouve, tudo isso influencia a nossa forma de pensar. Tudo isso influencia. Nós somos influenciados o tempo inteiro na nossa forma de pensar. E a palavra de Deus diz o seguinte, ó, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe como que você avalia se a sua rotina de pensamento está boa? Você faz o seguinte: pega esse texto aqui, ó. Isso que eu estou pensando é verdadeiro? Não, é falso. Então tiro da minha mente. Vamos dar exemplos. Pegar um pensamento aqui. Não vai dar certo. Isso que eu vou fazer não vai dar certo. Você tem que questionar esse pensamento. Espera aí, não vai dar certo? Será que não vai dar mesmo? Deixa eu avaliar. Avalia. É verdadeiro, não vai dar certo. Então continue pensando assim. Opa, é falso, pode dar certo sim. Então tira da tua cabeça que não vai dar certo. Outros pensamentos. Mulher não presta. Mulher só pensa em dinheiro. É verdade? Tem homem que pensa assim, dentro da igreja. Tem homem que pensa assim, mulher só pensa em dinheiro. É verdade? Vamos questionar esse pensamento? É verdade? Toda mulher só pensa em dinheiro. A minha não. Então já caiu. Porque se tem uma que não pensa só em dinheiro, essa frase já é falsa. Não pode generalizar. Homem não presta, todo homem trai. Eu presto e não traio. Então, essa frase é falsa. Por quê? Se tem um, tem mais de um, tem dois, tem três, tem quatro. Por que as pessoas criam esse tipo de pensamento? Passaram por uma desilusão lá atrás, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, não sei. E aí formam um conceito que não é um conceito verdadeiro. É porque aquela pessoa tem aquela experiência e ela acha que é. E aí fica pensando isso. Aí, qualquer dia desse eu morro na rua porque a violência é muito grande. Qualquer dia desse eu morro na rua porque a violência é muito grande. Será que é assim mesmo? Vamos questionar esse pensamento? É verdadeiro? Espera aí, quantas pessoas morrem aqui andando na rua por causa da violência?
Por semana, por ano, por mês? Ah, mas morreu um fulano ali. Sim, morreu um fulano ali. Isso quer dizer que todo mundo aqui, se andar na rua, vai morrer? Espera aí. É um pensamento irracional. Então a gente, à luz do que a palavra de Deus colocou, é verdadeiro? Não, é falso. Então eu tiro ele da minha cabeça. Como? Eu questiono esse pensamento, eu confronto esse pensamento. Meu pensamento é respeitável? Não, isso que eu estou pensando aqui não é respeitável. Tira da sua mente. Tanto de porcaria, de palavrão, de música ruim que tem por aí, você vai deixar isso ficar ocupando a sua mente? Não. É respeitável? Não. Então tira da sua mente. É justo? Quando você tiver um pensamento, questiona se ele é justo. Ah, estou pensando aqui agora em meter a porrada no fulano porque ele falou. É justo? Pensa. Pensa se é justo. Ah, não é justo. Tira da sua mente. Tira da sua mente. Tira. A gente às vezes tem uns sentimentos muito fortes, se transforma em pensamento, como por exemplo, se a gente pensar, bandido tem que morrer mesmo. Quando você coloca esse pensamento na sua cabeça, se em algum momento você julgar que alguém é bandido, olha só o que está acontecendo. Você está decretando internamente uma pena de morte. E pode ser que em alguma situação, você mesmo seja impelido a matar alguém e você esteja cometendo injustiça, cometendo crime. E aqui eu não estou, com toda sinceridade, eu não estou defendendo bandido, não. Porque, por exemplo, na ocorrência policial, se tiver que fazer uso da força e um bandido morrer, ele provocou essa situação. Já falamos sobre isso aqui em outros momentos. Nem pecado é se a polícia fizer uso da força, porque alguém está colocando a vida de outra pessoa em risco e aquela pessoa morrer, nem pecado é. Por quê? Porque foi uma legítima defesa e Deus diz que o Estado é para fazer o uso da espada se o fizer motivadamente. Então não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando o seguinte, que se a gente fica alimentando julgamentos de morte para outras pessoas, pensamentos dessa forma, acaba que num determinado momento a gente pode se exceder ou fazer um julgamento injusto. Seu pensamento é justo? Questiona se ele é. Quando você está lidando com o seu filho, tem uma palavra que você vai dar para o seu filho, uma correção que você vai fazer, ou uma coisa que você está pensando em relação a ele. Pense o seguinte, isso é justo? Se é, tranquilo. Se não é, tira da sua mente. Em relação ao seu marido, isso é justo? Se é, tudo bem. Se não é, tira da sua mente. Em relação à sua esposa, a mesma coisa. Em relação a tudo. Opa. É puro. Pode voltar. É puro, é amável. É de boa fama, tem virtude. Se tiver, continua no seu pensamento. Se não tiver, vai pensar em outra coisa. A palavra de Deus diz o seguinte, não vos conformeis a esse século, ou seja, não deixe a sua mente se amoldar, tomar a forma desse mundo, pensar como o mundo pensa. Não deixe. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não deixe a sua mente se amoldar a esse mundo. Não pense como o mundo pensa. Porque se você pensa como o mundo pensa, você vai agir como o mundo age. Por que a armadura de Deus, Efésios 6, fala do capacete da salvação? Porque quando você é salvo, você é regenerado. Você é nova criatura. A sua mente tem que estar protegida pela sua salvação. Eu tenho que pensar nas coisas do alto. Eu tenho que pensar nas coisas agradáveis a Deus. Então, muito cuidado com a sua rotina de pensamentos. Muito cuidado. Porque elas podem te levar a fazer coisas terríveis. Ou elas podem te levar a ter uma vida agradável a Deus. Tem gente que pensa que não é nada. Ah, não sou nada. Ah, não valho nada. Será mesmo? Vamos fazer um confronto com a palavra de Deus?
Será que uma pessoa por quem Jesus morreu na cruz não vale nada? Será que uma pessoa que foi comprada pelo alto preço, é o que a Bíblia diz, será que essa pessoa não vale nada? Será que alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus não vale nada? É impossível que nós tenhamos alguém que não valha nada. É impossível que um filho de Deus pense justamente ou pense com verdade que ele não é nada. Eu não vou conseguir, não vai conseguir por quê? Não teve outras vezes que você conseguiu? Você não já tropeçou muitas vezes e se levantou? Que história é essa que não vai conseguir? Que história é essa? Se esforça, se coloca diante de Deus. Como o apóstolo Paulo falou, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Gera contentamento no teu coração. E aí você vai poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pensar coisas boas e positivas. A palavra de Deus já nos orienta. Agora, está pensando coisas ruins, negativas? Tira isso da sua mente. Grava bem esse versículo, Filipenses 4:8. Todas as vezes que você quiser avaliar a sua rotina de pensamentos, Filipenses 4:8. Verifica se é verdadeiro, se é justo, se é respeitável, se é de boa fama. Se for, continue pensando. Se não for, tira da sua mente. Pode passar, por favor. Rotina de emoções. Irmãos, existe um vício emocional que muitas pessoas são dominadas por ele. As drogas geram uma reação no nosso corpo. E as emoções também geram uma reação no nosso corpo. O que as emoções são? Descargas hormonais, neurotransmissores. Algumas emoções, são relacionadas ao prazer, outras relacionadas à tristeza, outras relacionadas a medo. Tem gente que é viciada em ficar triste. Tudo que acontece, ela fica triste. Rotina de emoções. Tem gente que é viciada em se irar. Qualquer coisa que acontece, essa pessoa se ira. Rotina de emoções. É vício. Tem gente que é viciado nisso. Tem gente que é viciada em confronto. Se ela não brigar com alguém uma vez no dia, ela não está feliz. Ela precisa arrumar alguém no trânsito para brigar, precisa arrumar alguém no trabalho para brigar, precisa arrumar alguém em casa para brigar. Isso é vício emocional. Por quê? Porque isso gera adrenalina. E tem gente que é viciada em adrenalina. Isso é vício, irmãos. Isso é vício. A ira, a palavra de Deus fala, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não está dizendo não vos ireis, está certo? A ira é uma emoção criada por Deus. A gente tem que se irar em determinadas situações. A gente tem que se irar diante da injustiça. Mas a nossa ira tem que ser uma ira que nós controlamos e não sermos controlados pela ira. A mesma coisa é a tristeza, a mesma coisa é o medo. Quantos aqui já assistiram aquele desenho Divertidamente? Quem já assistiu? Eu recomendo para todos, criança, adolescente, adulto, idoso. Assistam aquele filme, porque fala da importância das emoções. A ira é importante em alguns momentos, o medo é importante em alguns momentos, a tristeza é importante em alguns momentos, a alegria. Imagina a pessoa que nunca está triste. Chega num velório, alguém morreu, e chega lá, e aí pessoal, beleza, que alegria, vamos dançar. Espera aí, meu irmão, é hora de tristeza. Hora de tristeza. No outro momento, está acontecendo um assalto, o cara botando arma na cabeça de todo mundo. Se não tiver ninguém aqui que tem energia para fazer alguma coisa, acabou. Os momentos tem que ter uma certa agressividade para alguém fazer alguma coisa. Medo. Imagina a gente sem medo. Todo mundo aqui já estava morto. Sem a menor dúvida. Todo mundo aqui estava morto se não existisse o medo. Um ia cair
da passarela em cima da rodoviária, o outro ia ser atropelado, o outro ia pular dentro da jaula do leão. Ué, é para isso que existe o medo, para você identificar uma coisa que oferece risco à sua vida. Mas nós estamos falando aqui de rotinas. Então imagina, tem gente que tem medo de tudo. E mais, tem gente que tem medo de ter medo. E aí ela passa mal, porque ela tem medo de ficar com medo de sair lá fora, ela começa a passar mal, porque pode acontecer dela ficar com medo e despertar alguma doença. Isso é o quê? Aí vem síndrome do pânico, agorafobia e outras coisas mais, as fobias em si. Se você é treinado e treina o seu corpo para sentir medo, você vai sentir medo com tudo. E sabe, tem hora que você tem que enfrentar um desafio, mas você não é treinado para ter adrenalina, só para sentir medo. Medo, angústia. Vai liberando substâncias, né, cortisol no seu corpo, que é inibitório, e aí vai, você vai ficando mais fraco. Tem gente que é treinado para ficar triste. O que é a pessoa treinada para ficar triste? Vou falar aqui do exemplo do copo, né? Muito usado, meio vazio, meio cheio, aí vai. Então tem gente que vai olhar isso aqui e fala, poxa vida, eu gosto de copo azul, botaram um transparente para mim. Poxa vida. Botaram um copo azul aqui para mim, botaram um copo transparente, eu gosto do azul. É porque essa pessoa não gosta de mim. É porque essa pessoa não se importa comigo. Poxa, peraí. Alguém veio aqui, trouxe essa água, colocou aqui, com o maior carinho, para que o pregador não ficasse sem voz aqui. E a pessoa, em vez de olhar para o lado positivo, que isso é uma coisa boa, começa a olhar negativamente. Poxa, tem pouca água. Pô, o copo não é azul. Eu queria coca, não água. Peraí. Essa pessoa é treinada para sentir dor, treinada para ficar triste. Você pode pegar uma situação dessa e olhar o lado positivo e ficar feliz, ficar agradecido. Ou você pode pegar uma situação dessa tão simples e começar a ficar chateado e ficar triste e começar a ficar aqui, ó, delirando. Ah, mas o fulano não gosta de mim. Ah, mas o ciclano, não sei o quê. Olha, peraí. Eu tinha, uma vez pregando numa igreja, tinha uma irmã, que eu estava pregando aqui e ela só ficava assim, balançando a cabeça, né? Aí eu comecei a pensar comigo mesmo aqui, eu falei, caramba, eu devo estar falando besteira demais. Essa irmã não concorda com nada. Aí tá, né? Mas eu falei, eu não vou olhar uma que está balançando a cabeça assim, eu vou olhar um monte que está fazendo assim. Beleza. Mas aí me desliguei disso, porque a gente não pode ficar olhando uma plateia aqui, olhando um público e procurando quem não está gostando. Porque senão você não fala em público. Você tem que olhar alguém que está gostando. E se você estiver receoso, você fixa o olho em quem está gostando e olha só para ele. Dicas para falar em público. Mas aí depois que acabou, a irmã veio me procurar, pô, pastor, que bênção e tal. E ela falando assim, né? Que bênção, pastor, não sei o que e tal. A irmã tinha um tique, irmãos. O tique dela era ficar assim. Imagina se eu entro numa paranoia aqui, poxa, ela não está gostando, pô, não sei o que. Não. Para com isso. Procura o que é positivo, fixa no que é positivo. Não vem com essa de rotina de dor, rotina de tristeza, não. Cria uma rotina de alegria, de gratidão no seu coração. Acorda e agradece a Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Sente o seu coração bater. Fala, caramba, meu coração está batendo. Olha só, seu coração bate sem você mandar. Seja grato a Deus por isso. Seu pulmão está funcionando. Você tem como vir para cá, andando. E se tivesse cadeira de rodas, pelo menos teve a oportunidade de vir. Então, sabe, você tem como dar o foco positivo para a sua vida ou o foco negativo. Você tem como gerar uma rotina de emoções positivas para você. E não rotinas que vão te inibir, que vão fazer com que você fique para baixo.
Tenha medo nas circunstâncias corretas, mas não seja dominado por uma rotina de medo. Tenha ira nas circunstâncias corretas, mas não seja dominado por uma rotina de ira. Eu já fiz enterro de gente que não tinha que ter morrido, muitas vezes. E já fiz enterro de gente que foi dominado pela ira e acabou morrendo. E eu já visitei gente no presídio que foi dominado por uma rotina de ira e acabou matando alguém. Sabe? A ira existe. E ela é boa em algumas circunstâncias, mas não seja dominado por ela. Por isso que a palavra de Deus diz aí, você que é iracundo, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está com raiva, está irado. Você precisa ter mecanismos de aliviar a sua ira. Se você, porque não se põe o sol, você não deve deixar a sua ira te dominar de um dia para o outro. Acabei um dia irado, acordei o outro dia irado. Opa! Espera aí. Não deis lugar ao diabo. Porque a ira do homem, ela não é idêntica à execução da ira de Deus. Muitas vezes ela é praticada com injustiça. Não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e assim lace a sua alma. Tem gente que se mete em questões alheias e acaba se destruindo. Se mete em briga na rua, que não tem nada a ver, e acaba destruindo a sua própria vida. Cuidado com as suas rotinas emocionais. Pode passar, por favor? E por fim, rotinas de comportamentos. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O pessoal fala daquele ditado popular, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Isso não está na Bíblia, não existe esse provérbio, mas isso aqui é parecido. As suas companhias, as suas conversas podem alterar a sua rotina de comportamento. Cuidado com os seus amigos. Quem são seus amigos? A gente, às vezes, precisa se afastar de alguns, de amizades antigas, e vir para amizades novas. Porque nas amizades a gente influencia e a gente é influenciado. Então, quem são seus amigos? Com quem você anda? Com quem você senta para almoçar, para jantar? 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Meus irmãos, servir a Deus não é aqui nesse momento de culto. Não é aqui. É aqui também. Mas a gente serve a Deus na nossa casa, a gente serve a Deus na padaria, a gente serve a Deus no supermercado, a gente serve a Deus no trabalho, a gente serve a Deus viajando, a gente serve a Deus brincando, a gente serve a Deus se divertindo, a gente serve a Deus o tempo inteiro. Então, todo o nosso procedimento tem que ser agradável a Deus. Observe as suas rotinas de comportamento, são agradáveis a Deus? Se observe no trabalho, suas rotinas são agradáveis a Deus? Tem gente que é crente aqui e mundano no trabalho. Aquela velha história do grupo errado, né? Agora o WhatsApp facilitou a vida, né? Porque você pode mandar uma coisa e apagar. Mas no começo, quando não podia, era uma história de gente mandar pornografia em grupo de igreja e falar, opa, grupo errado. Ué? Não é o grupo que está errado. Você tem um hábito errado de um outro grupo, e aí você postou no grupo, que era o grupo que você tinha que parecer ser mais santo. Porque o errado é mandar pornografia em qualquer grupo. Hábitos comportamentais, nós precisamos avaliar, colocar isso diante de Deus e sempre pensar, Jesus agiria assim? Esse meu hábito comportamental, ele está de acordo com a vontade de Deus? Pode passar. Por último, para nós concluirmos. É preciso intervir na rotina. Primeira coisa, decida mudar. Identifique o que está errado na sua vida hoje. Que sentimentos, que rotinas emocionais estão erradas na sua vida. Que rotinas de pensamento estão erradas na sua vida. Que rotinas comportamentais estão erradas na sua vida. Identifique isso.
e decida mudar, porque se você não decidir, ninguém muda para você. E não adianta você ficar orando, Senhor, vem e muda meu comportamento. Não, é Senhor, me dê força para eu mudar o meu comportamento. Aquela mulher correu aos pés de Jesus, se prostrou aos pés dele. Ela teve que agir. Ela não ficou esperando Jesus agir por ela. Já o outro, Simão fariseu, sabia o que tinha que ser feito e não fez. Não sabemos se no final ele mudou de vida, mas aquela mulher mudou. E o que ela fazia era muito pior do que o Simão fazia. Então Jesus reconhece isso, ela reconhece isso. Mas o Simão não reconheceu Jesus naquele momento. Então hoje decida fazer diferente, procure identificar, exercite a autocrítica, busque o auxílio de Deus e estabeleça uma nova rotina. Quando der aquela vontade de brigar na rua, pensa, espera aí, essa ira está errada, eu não tenho que executar essa ira aqui não. Espera aí. E você vai lembrar de mim. Você sabe que eu estou falando com você. Você vai lembrar de mim na hora que alguém te dá uma fechada na rua, ou que você achar que aquele cara é barbeiro, que aquela mulher é barbeiro, você vai lembrar de mim. Ao invés de você sair xingando, você sair brigando e acabar com o seu dia e com o dia de outras pessoas, você vai lembrar, eu não vou executar essa ira. Aí você vai ligar o seu hino lá e vai ouvir um hino para acalmar o seu coração. Tá bom? Você vai lembrar de mim, você sabe, hein? Depois eu quero ouvir o testemunho. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado a Deus pela tua palavra ministrada. Obrigado pelo testemunho daquela mulher que se prostrou diante do Senhor e reconheceu que precisava mudar hábitos. O Senhor com muito amor a tratou, o Senhor com muito amor tratou também, confrontou o Simão fariseu. E assim, ó Deus, o Senhor também nos confrontou hoje. Talvez tenhamos aqui pessoas que precisam mudar hábitos de pensamento, pessoas que precisam mudar hábitos de emoções, pessoas que precisam mudar hábitos comportamentais. E nós não fazemos isso, ó Deus, sem a tua ajuda. Nós precisamos do Senhor. Portanto, nos fortaleça hoje, nos enche com a tua graça, nos enche, ó Deus, com a tua unção, para que nós possamos operar essa decisão de fazer o que é correto, o que é agradável ao Senhor. Nos abençoe, ó Deus, no dia de hoje, nos dê uma semana abençoada, para a glória do teu santo nome. Nos leva, ó Deus, na tua proteção e na tua graça. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus, a comunhão e os dons do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.